Santa Brígida nasceu no ano 1302, na majestosa província de Uppsala, na Suécia. Seus pais pertenciam a uma família real, de cristãos fervorosos e piedosos. Em tudo, conciliavam a fé e a vida. Era uma família admirada por toda a corte, e até em outros reinos. As revelações de Santa Brígida receberam um grau excepcionalmente alto de autenticidade e importância, desde o início. Essas revelações foram aprovadas pelo Papa Gregório XI, em 1370, e também pelo Papa Bonifácio IX, em 1389. Mais tarde, foram examinadas no Concílio de Constância em 1414, e no Conselho de Basileia em 1431, ambos julgando-os em conformidade com a fé católica. As revelações também foram fortemente defendidas por inúmeros teólogos conceituados, incluindo Jean Gerson, em 1363, chanceler da Universidade de Paris, e Cardeal Juan de Torquemada, em 1388. Consta dos escritos de Santa Brígida, que Nosso Senhor, referindo-se aos últimos tempos, disse-lhe: um sinal dos eventos que marcarão o fim dos tempos será esse: os sacerdotes deixarão de usar o hábito santo, e se vestirão como pessoas comuns. As mulheres se vestirão como os homens, e os homens como as mulheres. Disse Jesus a Santa Brígida. 40 anos antes do ano 2000, o demônio será deixado solto, por um tempo. Esta é a hora de Satanás, que tem a infame intenção de destruir a minha criação. Jesus falou a Santa Brígida que Satanás seria solto 40 anos antes do ano 2000, ou seja, a partir de 1960. É interessante notar que foi justamente nessa época que foi convocado o Concílio Vaticano II, que começou no dia 25 de dezembro de 1961, e foi até o dia 8 de dezembro de 1965. Essa foi uma das grandes investidas do demônio contra a Igreja de Cristo, porque foi a partir do Concílio Vaticano II que definitivamente as portas da Igreja se abriram para a maçonaria eclesiástica, começando assim a destruição da Igreja de Cristo a partir de dentro. Uma das mais significativas mudanças foi o Novus Ordo Missae, ou a Missa Nova de Paulo VI, que foi instituída em 1969. Nas celebrações da Missa Nova, foram feitas algumas modificações. Por exemplo, o celebrante fica de costas para Jesus e de frente para o povo. Em muitas igrejas, o sacrário foi posto de lado. Também foi feita uma renovação e enculturação litúrgica, possibilitando assim a profanação do Santíssimo Sacramento em muitas celebrações, como temos visto atualmente. O demônio está trabalhando com todas as suas forças para destruir a Igreja de Cristo. Vemos isso claramente através da apostasia, da falta de fé, da grande confusão que foi instaurada na Igreja desde o Concílio Vaticano II, e acentuou-se ainda mais depois da chegada de Bergoglio ao Vaticano. O Papa Francisco não veio para ensinar a doutrina de Cristo, mas sim a sua própria doutrina. Uma nova doutrina que ensina, por exemplo, que o inferno não existe, que Jesus fracassou na cruz, que o mundo se originou através do Big Bang, que a mãe de Jesus não nasceu santa, que a Sagrada Eucaristia pode ser comungada por homossexuais e pessoas de outras religiões e seitas. A nova doutrina de Francisco permite também que pessoas do mesmo sexo possam ter uma união civil, abençoada pela Igreja. Permite também aos padres perdoar mulheres que praticam o aborto. Antes, esse perdão era concedido apenas pelos bispos. A nova doutrina de Francisco permite tranquilamente a celebração de missas
com bênçãos a duplas do mesmo sexo. Mas, proíbe severamente a celebração de missas tridentinas. Existem dois tipos de pessoas que defendem o Papa Francisco: os ignorantes, que não estudam sobre a religião católica, e os homossexuais, que defendem o Papa Francisco por conveniência. É óbvio que os homossexuais vão defendê-lo, porque ele fala tudo aquilo que esses grupos LGBTs gostariam de ouvir. Por exemplo, Francisco diz que o inferno não existe, fala descaradamente: quem sou eu para julgá-los? E ainda incentiva a união civil de pessoas do mesmo sexo. Esse Papa, ao invés de tentar converter essas pessoas, para que elas se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus, ele simplesmente está conduzindo essas pobres criaturas para o inferno, e elas não se dão conta disso, e ainda o defendem.